A ansiedade é um sentimento que todos conhecemos, mas às vezes ela começa a afetar nossa vida de maneira difícil de lidar. Imagine se preocupar muito, mesmo quando não há uma razão clara para tal. É como se a mente ficasse presa em um ciclo de apreensão, tornando difícil relaxar, aproveitar as coisas boas da vida. Essa sensação é comum e muitas vezes é desencadeada por situações estressantes, como exames, entrevistas de emprego ou problemas pessoais. Mas, para algumas pessoas, a ansiedade pode se tornar tão forte que interfere no dia a dia. Felizmente, existem maneiras de lidar com a ansiedade. Falar com psicólogos pode ser uma grande ajuda, pois eles podem oferecer técnicas e estratégias para controlar os pensamentos ansiosos e ensinar a mente a se acalmar. No vídeo de hoje conversamos com a psicóloga Angélica Nunes, ela que é especialista em terapia cognitiva comportamental e trouxe uma luz para o tema. Eu sou Anselmo Santana, bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é bastante, eu diria que complexo e também importante, né? Que é sobre ansiedade. E hoje nós temos aqui a honra de ter em nosso canal, depois de vários dias tentando, não conseguindo por vários motivos, a Angélica Nunes, né? Ela que, se eu não me engano, é da Bahia, é isso, Angélica? Sim, isso mesmo. Pronto, mas enfim, eu vou deixar que a Angélica se apresente. Pode ficar à vontade, Angélica, dizer o que você faz, dizer quem você é, enfim. Pode ficar à vontade que o canal é seu. Tá certo. Obrigada pelo convite, Anselmo. Então, eu sou Angélica, sou psicóloga, né, clínica, e também faço atuação na psicologia escolar e educacional. Trabalho com educação especial, inclusive, já há algum tempo. Que bom. Então, assim, além de trabalhar também com psicologia, trabalho com palestras, né, motivando principalmente. Sou apaixonada pela mente humana, então, motivando principalmente essas questões e também empoderamento feminino. Meu foco principal hoje, inclusive, é nesse sentido, né, de empoderar mulheres que, por muitas vezes, acreditaram que na sociedade não tinha o seu espaço ou o seu lugar. Então, tem muito desses aspectos hoje, não só em questão profissional, mas estou dentro desse aspecto também por ser mulher. E, além disso, também trabalho com oficinas, né? Sou facilitadora das oficinas das emoções também, trabalho com algum público. E estou entre esses dois ambientes, né? A clínica, o escolar, a educação inclusiva e também questão de educação especial. Estou dentro de todos esses aspectos aí. Coisa boa. Angélica, muitas pessoas usam a palavra ansiedade no dia a dia, mas às vezes nem sempre compreendem, né, a sua real natureza. Você poderia nos explicar o que é a ansiedade e como ela pode afetar a vida das pessoas? Sim, com certeza. A ansiedade, na verdade, ela é natural, né? Como se fosse uma emoção. O que não é natural é quando ela está num nível tão intenso, tão, vamos dizer assim, extremo, que acaba afetando a qualidade de vida, né, da pessoa, Uhum. do indivíduo. Então, muitas vezes a gente acaba confundindo de falar, não, a ansiedade é ruim, ela é somente ruim, ela está aqui só impactando minha vida, mas a gente tem que saber diferenciar também, tá? Até que ponto que ela está sendo ruim? Porque a Certo. ansiedade, de maneira geral, a ansiedade natural, ela é aquela, por exemplo, quando a gente tem algo novo para fazer, quando a gente tem aquela empolgação para fazer algo, né? Ah, vai comemorar o aniversário de alguém, vai fazer Uhum. aniversário surpresa para alguém, ou então tá chegando o aniversário, né, da própria pessoa e a pessoa já fica empolgada. Então, essa é a ansiedade natural. Ou então vai ganhar um presente, vai ganhar um presente, um projeto novo. Essa é a forma de ter a ansiedade natural, que é como se fosse uma previsão, vamos dizer assim, precaução do futuro. Você pensa antes sobre algo que ainda não aconteceu, só que de uma maneira que ela vem para promover e trazer uma questão de atenção, né? Ela vem te Isso. ajudar também. Então, ela é natural por isso. O que não vai ser natural é quando ela tiver com intensidade e frequência muito extrema. Né? Em muitos casos que já fica afetando a qualidade de vida e questões da rotina diária mesmo. Quando é que eu posso perceber que tem algo errado, assim, que eu tenho que procurar um profissional, que não é a ansiedade natural, né, como você falou? Pronto. É que nem eu falei, né? Na questão de intensidade e frequência. Como é que eu vou avaliar essa intensidade e frequência, Angélica? Que intensidade é essa? Que frequência é essa? Se você está passando uma rotina que você fica o tempo inteiro no modo alerta, já é um sinal de que não está indo tão bem. É que nem eu te falei, a ansiedade, ela vem para uma questão que é importante, que é como se fosse uma emoção mesmo, né? Trazendo um conhecimento de, ei, tem algo ali, né? Mas passou, pode ser empolgação, pode ser uma questão de precaução, mas não quer dizer que você tem que ficar com aquilo ali o tempo inteiro. Se você está sentindo isso o tempo inteiro, vou dar um exemplo.
Digamos que você viu passando no jornal uma questão de assalto. E teve um assalto aqui na minha região. Você passa a todos os dias que sair ter essa preocupação. Se eu sair, posso ser que tenha esse assalto. Só que não foi com você, né? Não foi. É claro que tem que ter a preocupação de maneira geral, mas não é uma questão de todos os dias te impedir de sair, ou te impedir de fazer algumas coisas, de fazer você ficar pensando o tempo inteiro nisso. Então, se isso está sendo frequente e está sendo intenso, até atrapalhando, talvez, de você sair, né, e de fazer outras tarefas diárias, já é um sinal de que você precisa buscar uma ajuda profissional, porque não está legal, está ficando intenso, está ficando frequente. Não está legal essa ansiedade aí. Causa de ansiedade pode variar de pessoa para pessoa, né, que a gente sabe. Mas quais são, por exemplo, alguns dos fatores que podem desencadear? Os fatores, né? Então, de uma maneira geral, tem alguns fatores que ainda são desconhecidos, mas muitos que podem influenciar num contexto específico é em questão de espaço, por exemplo, o ambiente que você convive. Tem alguns autores que confirmam que você pode ter predisposição genética, né? Se alguém na família tem um transtorno de ansiedade, possa ser você tem a ter, né? Alguns autores confirmam isso. Mas ainda é um estudo muito prolongado nesse fator. Então, por isso que é uma questão muito geral, que vai depender do ambiente que você está, das pessoas que você convive, do que é que está acontecendo na sua rotina. Então, tem alguns que são bem conhecidos, né? Questão financeira pode influenciar bastante. Questões de trabalho, exaustão, pode influenciar bastante, né? Fiz uma questão de avaliação, pessoas que estudam, né? Concurso, enfim, não conseguiu aquilo que queria, pode levar também a isso. Então, depende muito do contexto de cada um para saber o que é que pode afetar nesse sentido. Mas, no geral, todos esses fatores podem, de alguma maneira, estar influenciando nisso, né? E a ansiedade, ela afeta diversas áreas da vida, né? Como ela pode interferir nas relações pessoais, no trabalho, e até na saúde física, né? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. Principalmente, né, na saúde física e mental, porque ela causa também uma exaustão. Então, a partir o que é a ansiedade de uma maneira, vamos dizer assim, neurocientífica, né? Você vai ter alguns aspectos dentro do seu cérebro que é como se fosse energia, né? Então, quando você se sente ansioso, o seu pensamento, ele também está passando o pensamento como se fossem neurôniozinhos passando de um para o outro. É energia. Geralmente eu dou um exemplo de um telefone. Você tem um telefone. Se você colocar ele carregando, você utilizar ao mesmo tempo que está carregando, você acha que vai carregar mais rápido assim, ou se você deixar ele carregar lá sozinho, sem mexer? Com certeza, sem mexer, carrega mais rápido. Porque você está mexendo em vários aplicativos, então os aplicativos é como se fossem as abazinhas abertas, igual no nosso cérebro. O nosso cérebro também vai ter várias abas abertas, os pensamentos de, vixe, eu tenho que fazer aquilo, marquei algo com a pessoa e aí não deu certo, tem que fazer isso também, tem que programar. Você trabalha como professor, né? Isso. Aí, digamos, tem umas aulas programadas, então tem uma aula que eu tenho que preparar, e teve tal aluno que eu tenho que dar uma orientação, tenho que chamar os pais para conversar. Então, a pessoa que vive com isso aí muito frequente pode influenciar nessa questão da ansiedade extrema. É nesse sentido que eu falo, que é energia no seu pensamento, são situações que ainda não aconteceram. Então, é por isso que atrapalha a qualidade de vida, porque Angélica, mas é muito fácil, é fácil para mim, claro, falar, pare de pensar, pare de fazer isso, né, se organize, mas vem de você também respirar fundo, parar e falar, não, peraí, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui como prioridade, me organizar certinho, para conseguir lidar com isso, porque meu cérebro ele não vai aguentar tanto, porque o cérebro da gente, ele não entende que a gente não está fazendo aquele momento. Por exemplo, se eu pensar que agora eu tenho que beber água, a garrafa está aqui na minha frente, eu sei que eu tenho que beber água, eu fico pensando, eu tenho que beber água, acabo não fazendo, fico exausta por não fazer, mas é como se eu tivesse feito, por causa do pensamento que gera energia que está gastando ali. É como se fosse, sei lá, que eu falei, né? São várias abas, então está gastando energia de qualquer forma, está sobrecarregando ali nesse sentido. É como se fosse até a síndrome do pensamento acelerado, né? Mais ou menos. É basicamente isso. Fica muito acelerado, às vezes você não tem nem controle. Né? Você fala assim, mas eu tenho muitos pensamentos, às vezes eu nem sei que pensamento que eu tive. Verdade. Angélica, enfrentar a ansiedade pode ser um desafio tanto para quem vive, né, quanto para quem está do lado, né, convivendo com a pessoa. Que estratégias eficazes podemos enfrentar, né, nessa questão da ansiedade, que poderia compartilhar com... Assim, que você possa compartilhar, né, o que a gente pode usar como estratégia para... Quem sente ansiedade, por exemplo, está passando por questão de ansiedade, ou então, tipo, vocês têm uma pessoa do seu lado que está passando. Como que seriam essas estratégias, é isso?
Olha, algumas estratégias para quem está ao lado, primeira questão de tudo é muita paciência e tentar compreender o lado do outro. O que é compreender o lado do outro? Eu acredito que todo mundo que percebe que tem alguém ao lado, né, que passa por uma questão não só de ansiedade, mas qualquer outro transtorno, né, questões depressivas, também está vendo aí o Setembro Amarelo, né, que acontece muito dessa demanda. Então, questões de depressão, de ansiedade, burnout, que você até fez na entrevista para o canal, muitas outras questões, tudo isso precisa de um olhar atencioso. Então, assim, quem puder, faça a sua terapia, né, busca uma ajuda profissional, para buscar se entender melhor, entender também o lado do outro. Porque quando você se entende, você sabe qual é o seu limite, você sabe impor o seu limite, sabe também até onde o outro pode ir perto de você. Então, às vezes, numa questão geral, por exemplo, eu não estou fazendo terapia, mas o que é que você poderia me dizer assim? O que é do outro, é do outro. A forma como você pode ajudar é perguntando se você pode ajudar. Porque também você vai poder ajudar a outra pessoa se ela deixar, se ela permitir que você faça isso. Então, assim, tem como eu te ajudar? Você quer que eu te escute, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar você? Se a pessoa permitir, bom. Se não, é tentando orientar, né? Talvez incentivando a pessoa a buscar ajuda profissional, se não estiver já fazendo terapia, né? Ou fazendo alguma questão de tratamento. Então, é mais nesse sentido, né? Paciência, primeira questão, autoconhecimento também para saber os seus limites e do outro. O respeito também que tem que ter com a pessoa. E o sentido de estar ali, ter um olhar mais atencioso, né? Um olhar mais gentil, de escuta também, cuidado para essas pessoas. Porque, assim, tem muitas pessoas que elas hesitam, né, a busca de um profissional da área, assim, para lidar com a ansiedade. Como você destacaria a importância, né, que a pessoa procure esse profissional? Mesmo que não seja um psicólogo, né, mas que seja um profissional da saúde, né? Um tratamento, né, que você fala específico. Sim. Olha, a pessoa por já estar passando por algumas situações e perceber que está sendo extremo, que assim, qualquer coisinha que você sente, que você já percebe que é extremo, já é um sinal que, não está bem, não está legal. Então, assim, do mesmo jeito como as pessoas procuram, vamos dizer assim, um profissional para cuidar de um machucado, o que acontece? Você tem filhos? Tem uma menina. Por exemplo, você tem sua família aí, né? Se você vê uma dessas pessoas machucada, com machucado, o que é que vocês vão querer fazer? Ou vai tentar cuidar, vai na farmácia, vai procurar alguma coisa. Tá muito grave? Deixa eu ir ao médico, tem que cuidar. Porque tá exposto, vocês estão visualizando. A questão de ansiedade, de outras emoções, né? Tristeza, enfim, estresse, não dá pra gente notar. A gente sente. Isso. Então, por não ser visível, muitas vezes as pessoas acham que não pode se cuidar, que não, vai passar. Não passa, gente. Quanto mais guarda, mais extremo fica. Então, assim, é melhor você procurar uma ajuda profissional, inicialmente, né, para tentar cuidar disso, como se fosse um machucado, qualquer coisa que você sente como se fosse um machucado, né, porque não está exposto, que você não está sentindo, que você não vai precisar de tratamento, do que ficar sofrendo como se fossem parcelinhas. Eu deixo aqui, deixa para lá, depois passa. No futuro vai vir, de uma maneira mais extrema. Né? Eu até falo, costumo brincar com algumas pessoas, vai vir numa forma de um tique nervoso no olho, né, que fica trêmulo, uma mancha esverdeada ou roxa no corpo. Então, assim, vem também psicossomático, porque o seu corpo, ele grita, é a sua casa, o seu corpo. Então, ele grita te avisando que algo não está legal. Eu aproveito até para te perguntar quais são os sinais. Pronto, da ansiedade tem muitos sinais. Não quer dizer que seja nessa ordem ou que tem que ser tudo isso. Pode ser que se apresente 3 ou 4 sintomas, 5 ou 6, cada um da sua maneira, porque cada pessoa é diferente. Mas tem alguns que eu vou citar aqui, tá? Não vou citar todos, mas vou falar os mais importantes. Certo. Tem coração acelerado, às vezes repentinamente, né? Fica com o coração muito acelerado. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu senti borboletas no estômago. Talvez seja só ansiedade, não seja uma questão necessariamente tão legal. Essa sensação como se fosse algo estomacal, né? De uma questão, uma dorzinha na barriga, uma arrepio mesmo. Calafrios, ou sentir o corpo como se estivesse quente, uma quentura. Dores de cabeça também. Esses tremores que eu falo, que podem ser nos olhos, podem ser nas mãos, as mãos ficam trêmulas, ou as pernas também. Em questão de também trazer algumas perspectivas de outros sintomas também, né? Tem as questões dos pensamentos acelerados, muitos pensamentos, muitas preocupações excessivas,
né? Você acaba se preocupando, sofrendo no mínimo 2 vezes, porque se você sofre durante o processo, sofre quando não acontece, sofre ainda depois por pensar novamente. Então, sofre bastante com esses pensamentos excessivos. Outras questões também, eles estão variados de acordo com o que acontece com cada um. Eu estou tendo algumas sensações de que eu estou caindo, sensação que eu não estou no meu mundo. Então, são sensações diferentes, mas que podem acontecer também com a pessoa que tem esses sintomas de ansiedade. Angélica, mas esses sintomas de ansiedade é só para ansiedade ruim? Não, que é a patológica no caso, né? Não, isso. É como eu falei no início. São sintomas que acontecem também quando você está empolgado, que é de uma emoção. Tenho certeza que se você está ali, você vai atravessar a rua, vamos dizer, ou então você está dirigindo, e aí veio um carro de vez, você sentiu aquele arrepio, aquela precaução de, quando acontece novamente algo parecido, você já sente novamente, porque é uma precaução. Mas não é sempre. São em alguns momentos. Se for sempre, aí, peraí, não tá normal, não tá legal. Então, assim, ela é importante porque ela te previne, vamos dizer assim, né, precaução, te alerta de algo, mas se for um alerta todos os dias, já não tá sendo legal. É nesse sentido aí que acaba ajudando, né, por essa diferença. Perfeito. Falando agora de terapia, né, que é uma opção eficaz, né, para lidar com a ansiedade. Você poderia explicar quais as abordagens terapêuticas, assim, são mais comuns? Posso sim. Na questão da terapia, a que mais tem eficácia hoje, né, segundo alguns pesquisadores, enfim, você pode até pesquisar depois, ou quem estiver assistindo pode pesquisar, é a terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, é a abordagem que eu sou especialista também, né? Terapia cognitivo-comportamental, ela tenta produzir alguns comportamentos que são assertivos. O que é isso, Angélica? Trabalha como se fosse, em questão foco e um pouco mais breve, de trazer questões que são específicas para o comportamento. Então, se eu tenho um comportamento que está me dizendo que eu tenho uma crença ou que eu tenho alguma questão que eu tenho que estar alerta a todo momento, vamos trabalhar nisso para ressignificar, para entender o contexto disso e trazer comportamentos assertivos e aliviando, de certa maneira, essa ansiedade que eu estou sentindo, né? Então, uma mais específica é essa. Não existe só a terapia como tratamento, eu vou só acrescentar isso, né? Mas também tem a questão de fazer o tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Quem tem transtorno de ansiedade, passar com um neuro também, neurologista, para saber como é que está indo. Então, assim, o mais indicado é que se você tem um transtorno de ansiedade e tudo mais, ou uma questão muito extrema, fazer a terapia mais o medicamento. Não adianta fazer só um. O que é que acontece? Você precisa falar, precisa expor o que você está sentindo, precisa se entender, precisa se autoconhecer. E se você toma só a medicação ela vai fazer um efeito rápido ali, é como se ela estivesse camuflando a dor. Vai ajudar bastante, claro, né? A depender do processo e tudo mais, se tiver fazer acompanhamento tudo certinho. Mas um sem o outro é como se tivesse um pouco mais lento esse processo de tratamento. Então, o mais duradouro nesse sentido são os dois, né? O medicamento mais a terapia, né? Nesse contexto geral. Certo. Estamos conversando com a Angélica Nunes, né? Ela que é psicóloga. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreve. Como vocês estão vendo, o nosso canal é sempre bem informativo, né? Então é um canal que você não pode deixar de se inscrever. E vamos continuar aqui. Agora, Angélica, gostaria de falar sobre crianças e adolescentes, né? Como a gente pode descobrir que uma criança está passando por ansiedade ou um adolescente, e como os pais podem ajudar nesse sentido? Sim, vamos lá. Muitas crianças e adolescentes, e principalmente crianças, é um pouco mais difícil de você identificar. Certo. Porque alguns já são em questão de fase, depende da fase, depende do momento, depende do contexto, vai depender de tudo isso. Então, uma forma de você avaliar também vai ser na intensidade de frequência. Tudo que vocês vão avaliar, mesmo que seja criança, adolescente, adulto, vai ser na intensidade e na frequência. Meu filho está apresentando alguns comportamentos de muita hiperatividade, está muito agitado, preocupado com tudo, já busca aí um psicólogo infantil, né, um outro profissional para poder verificar o que está acontecendo, para poder conhecer se realmente é alguma questão que é muito extrema e tudo mais, e ajudar nesse processo. Então, assim, os mesmos sintomas que eu falei para você anteriormente são os sintomas que podem aparecer, né, o coração está acelerando rapidamente, fica se queixando de dores de cabeça, às vezes parece que está no mundo da lua porque está pensando demais, está com muita preocupação para a idade, né? Tem muitos pais que às vezes relatam, não, mas como é que uma criança está preocupado com isso? Por quê?
porque talvez vive um contexto de que vê os pais, né, as pessoas que estão ali responsáveis, discutindo alguma coisa, já se preocupa também. Talvez nem seja discussão de briga um com o outro, mas de questões financeiras, ou questões de, né, que poderia ajudar, e eles podem levar isso para eles. Então, pode afetar nesse sentido. Não, todos nós temos ansiedade, então, assim, todos nós já nascemos com isso, é uma emoção, tem como a gente não ter essa emoção, que a gente vai avaliar é o quão extremo está sendo na nossa vida e o que está afetando a nossa qualidade de vida ou não. E aí, a depender disso, procurar sempre uma ajuda profissional para orientar nesse sentido. Como os pais podem ajudar nesse sentido inicial? Primeiro de tudo também, tentar procurar uma ajuda profissional, né? Saber que já percebi que os meus filhos, né, meu adolescente, minha criança, está tendo algumas questões de ansiedade, sim, está roendo as unhas, tem alguns hábitos, né, de roer muito as unhas, não estou conseguindo controlar, não estou conseguindo lidar, vou procurar uma ajuda profissional, vou procurar, né, me informar mais sobre isso, entender que talvez não seja porque eles querem, porque se tornou um hábito ali, está sendo repetitivo o comportamento, por conta talvez de uma ansiedade, possa ser que seja uma ansiedade, possa ser que não. E por isso que tem que investigar, porque com criança e adolescente, principalmente, podem ter muitas outras questões em volta disso. E, na maioria dos casos, estão mais relacionados ao contexto familiar e com os pais. Por isso, essa importância deles estarem ali também com esse olhar, né, de carinho, de gentileza, de não julgamento, assim. Porque muitas vezes acaba, menino, para com isso, para de fazer aquilo, e aí já quer discutir, já quer brigar, e já julga, mas você não deveria estar fazendo isso. Assim como um adulto que não gosta, às vezes, desse julgamento, que às vezes a pessoa quer só ser escutada, né? Quer só ser ouvida. Então, os pais ali, às vezes, pela questão de proteção, que eu entendo perfeitamente também lá dos pais, acabam tentando trazer, mas não pode fazer isso porque acontece aquilo. Aí tem alguns pais que até trazem umas questões que eu não oriento, que é falar assim, se você, que acontece bastante, né, com criança, questão de ansiedade, de roer as unhas. Então, se você roer as unhas, o bicho-papão vai te pegar. Não pode. Então, assim... Vou colocar pimenta na sua unha, pra você deixar de roer. Vou colocar pimenta na sua unha. E muitos já colocaram. Já atendi pacientes que já colocaram. Então, assim, vou colocar pimenta na sua unha. Então, isso, na verdade, é uma questão, vamos dizer assim, que não é reforçadora. Só está fazendo, talvez, ficar... Mas funcionou. Funcionou de uma maneira que foi uma esquiva, né? Que foi algo mais extremo para a criança. Não quer dizer que vai funcionar para sempre. Ele criou um medo. Não aprendeu a lidar. Então, o que a criança e o adolescente precisa? Precisa aprender a lidar com sua emoção, que é mais uma emoção que talvez ele precise ali, né? Que é a ansiedade ser considerada uma emoção. As pessoas precisam orientar nesse sentido. Tem mais assim, poder estar tendo um olhar de cuidado, né? Prestando atenção nos comportamentos, estão sendo repetitivos, o porquê que faz aquilo, em que momento que faz aquilo. Então, todas essas questões os pais podem estar se perguntando e chamando para conversar, sempre perguntando como é que você está se sentindo hoje, o que aconteceu, você percebe que você rói suas unhas? Eu estou dando o exemplo das unhas, que acontece bastante com crianças e adolescentes, mas todos os outros sintomas podem acontecer também. Ensinar alguma coisa na escola, né? Ou então com a gente, tem alguma questão. Diálogo. O diálogo também é muito importante nesse sentido e procurar ajuda profissional para entender melhor também esse contexto. Perfeito. Angélica, alguns casos a gente sabe que precisa da medicação, né? Que é recomendada, né, para a questão da ansiedade. Mas existe também muita desinformação, né, sobre essa questão de medicamentos. Como você pode desmistificar o uso desses medicamentos para ansiedade, explicar quando eles podem ser ou não opção, enfim? Sim. Eu vou explicar de um contexto geral, porque está mais de um cunho profissional médico, né? É até uma questão que eu vou deixar aqui claro, porque muitas pessoas às vezes ainda diferenciam e acham que o psicólogo também passa medicação, o psicólogo ele não passa medicação, não é o correto, né? Quem passa medicação é psiquiatra ou neurologista, pode passar medicação. Pronto, estou aprendendo agora com você, por isso que é bom, por dentro do assunto, que cada vídeo eu vou ganhando algum conhecimento, e não sabia dessa questão, estou sabendo agora. Olha aí, que legal. Mas acontece bastante, muitas pessoas também já me procuraram, falam assim, eu quero só que você, quero passar com você só para você me passar medicação. Mas não é assim, não é bem assim. E eu sei que às vezes realmente acha, né, acredita que é desse jeito. E não é, o psicólogo ele não passa medicação, o psicólogo ele faz um encaminhamento, né, quando necessário, que nem eu falei para você, para o psiquiatra, para o neurologista, se for para criança, para o neuropediatra, para poder fazer a investigação dentro do assunto, né, do contexto, e passar medicação. A questão que eu falo assim da medicação, que muitas pessoas têm medo, é a questão de eu vou viciar nessa medicação, eu vou ficar dependente dela, né?
Só que o que eu digo para todo mundo, quando tem essa preocupação, é que só vai ficar, né? Muitas vezes não vai ficar dependente, mas só vai ter talvez essa questão, essa preocupação, se não fizer tudo certinho. Tudo certinho que eu digo assim, ó. O desmame, né? Que tem a questão do desmame, se for acontecer, fazer o tratamento certinho. Tô com. O médico me passou lá uma questão de medicação, ou, por exemplo, o psicólogo passou um encaminhamento para o psiquiatra ou para o neuro, e aí me falou que eu tenho um transtorno de ansiedade, que eu tenho que começar a tomar essa medicação. No início, a medicação, ela vai tentar se adaptar ao seu organismo. Então, assim, eu tento dar o exemplo da vacina. Quando você toma a vacina, o que a vacina vai fazer? Às vezes você tem reação. Por quê? Porque ela está lutando e tentando trazer as mesmas questões para você adaptar aquilo ali e não ter o mesmo, né? As suas bactérias ou as suas questões anticongênitas, enfim. Então, ela vai lidando com tudo aquilo que está em você, no seu organismo. Mesma coisa é uma medicação. A medicação, ela está interagindo com o seu organismo. Seu organismo é diferente do meu, que é diferente do que da sua mulher, né? Dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus alunos. Então, assim, vai ser diferente. Não tem como, mas comigo foi desse jeito, comigo vai ser também. Não necessariamente vai ser. Vão ter questões de sintomas que vão ser parecidos e outros não. Então, igual o de ansiedade, né? A medicação de ansiedade. A medicação de ansiedade, ela provavelmente vai interagir com o seu organismo e vai demorar um período de uns 21 dias ou mais, de 14 a 21 dias por aí, para adaptar o seu organismo. Então, tem pessoas que iniciam e já falam, não posso mais tomar porque não está dando certo, estou ficando mais agitada. Então, assim, você se sentiu agitada, você se sentiu mais preocupada, ficou com a boca seca, que também, né, boca seca, isso também é sintoma de ansiedade, pode ser comum por conta que a medicação está interagindo com o seu organismo. É como se fosse vários elementos, é como se fosse uma comida, você faz uma comida e tem uns temperos lá, né? Por exemplo, na comida, você vai lá, está temperando. Se você coloca um tempero a mais, por exemplo, um sal, vai ficar muito salgado. Isso. Então, você tenta reaver isso colocando outros ingredientes, ou fazendo outros, não sei, né? Interagindo de uma maneira que vai equilibrar e vai ficar bom, não é? É como se dentro do seu cérebro fosse assim. Ali tem vários temperinhos, né? Que é a adrenalina, noradrenalina, né? Em questão da dopamina também, tá tudo modificado, vamos dizer assim. Ele vai tentar, de alguma maneira, equilibrar aquilo. Então, vai interferindo em outro, até ir equilibrando e ajustando da maneira como é o seu organismo. Então, por isso que, às vezes, você vai sentir os mesmos sintomas ou até mais do que você sentia. De uma maneira, às vezes, bem intensa. Porque ele está tentando adaptar, está tentando reconhecer o seu organismo. Então, assim, ele é muito eficaz, sim, a medicação. Só que se você acompanhar, sentir alguma coisa, também falar para o seu médico, estou sentindo isso, está sendo muito extremo, é natural, é comum, como é que é? Porque o seu médico, né, de orientação, ele vai ter que explicar para você, olha, você vai passar por esse processo. Por isso que eu falei que eu ia falar de maneira geral, que é mais a questão médica, né? Então, assim, o médico, ele vai passar para você a medicação, já vai explicar, olha, tem esses sintomas que você pode sentir, tem esses que não. E se o médico não orientar isso, você pode cobrar, você pode falar, olha, e aí, como é que vai ser essa medicação? Quais são as contraindicações? Você pode me explicar? Porque eu sei que tem na bula, mas eu quero que você me explique, porque às vezes nem a bula a pessoa lê, né? Então, assim, o que é comum também. Então, assim, quais são as contraindicações? O que é que vai ser natural? Quanto tempo mais ou menos para poder interagir com o meu organismo? Né? Quanto tempo mais ou menos de tratamento? E aí ele vai poder orientar também. Então, se você faz esse tratamento junto com a terapia, né, a psicoterapia, vai ser excelente, porque vai ser um processo. Você não pode esperar que do dia para a noite vai ter que se resolver. Porque não vai. É um processo mesmo, né? Tem que ter muita paciência. E em questão também do geral que você falou aí, né? As pessoas às vezes têm essa questão de eu vou acabar me habituando com essa medicação e tudo mais, mas a maioria das pessoas que falam isso é porque ou alguém na família, ou até ela mesma, teve esse hábito, ficou precisando dessa medicação, porque por muito tempo não teve acompanhamento terapêutico, né? Não teve uma questão, vai lá eu vou ali no postinho próximo, vou pegar essa medicação, ou se automedica. Assim, esse é o mais correto. Não, mas fulano tomou e deu certo. Então, eu vou pegar essa medicação também. Então, por isso que vem culturalmente essa questão do medo. Pode ter a interação de depender? Pode haver sim. Em muitos casos, tem pessoas que dependem da medicação porque já passaram tanto tempo sofrendo com isso que chegou a um nível muito extremo. Então, hoje precisa estar fazendo a medicação. Pode chegar um momento que não precise mais, só que isso só fazendo tratamento. Verdade. Né? De tratamento, para guardar.
Tem muito aquela coisa do, olha, eu tomei xarope aqui e fiquei bom da tosse, então abacaxi não sei com o que, aí vai passando pro outro, né? E a gente acaba acreditando, porque deu certo pro outro, por que não vai dar certo pra gente, né? É verdade, como se todo organismo fosse igual, né? Sim, não é. Angélica, além do tratamento profissional, existem também práticas ou atividades que as pessoas podem fazer para promover até uma saúde melhor, né? Saúde mental melhor, um bem-estar Sim, com emocional, certeza. né? Tem sim. Tem você fazer alimentações, né, saudáveis. Uhum. Quando eu falo alimentação saudável, tem muita gente que fala, mas eu não quero ser fitness, eu não quero comer minhas besteiras, quero... Quando eu falo assim, não é questão de comer só folhas e vegetais, nesse sentido, é você procurar um nutricionista, um profissional também da área, ou pelo menos você tentar entender do assunto, né, pesquisar. Eu falo profissionais porque é melhor que um profissional do que ir indo por algumas questões que você não tem certeza, né? Então, assim, que o profissional seria ideal, procurar um nutricionista, para poder fazer uma reeducação alimentar, talvez, né? Que aí você vai fazendo sua reeducação alimentar, você vai inserir aqueles alimentos que você já tem, e assim, você vai se saciar, porque são alimentos que já tem na sua rotina. Só vai organizar os horários, né? Ah, mas eu não tenho horário certo. Não tem problema com o seu profissional, o nutricionista, a nutricionista, né? Ele vai poder te orientar. Você pode incluir aqui nesse horário, e você não der tempo, você inclui nesse. Então, assim, no dia você precisa de tantos alimentos, porque isso vai te nutrir também. E o seu cérebro também precisa de nutrição. Então, é nesse sentido que eu falo, né, da alimentação saudável. Ah, é só alimentação saudável? Não, exercício também. Porque eles também vão te proporcionar essa qualidade de vida, né? A prática do exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana. Ah, mas eu não gosto de musculação, não tem problema. Não estou querendo dizer que é academia, né, e tudo mais. Você pode fazer corrida, bike, tem outros esportes também que você pode inserir. Então, essa prática vai ajudar bastante. Se você complementar tudinho isso aí, né, a prática de exercícios físicos, a alimentação mais saudável, a terapia. Eu não digo, por exemplo, que pessoas falam assim, mas eu não tenho condição financeira para fazer tudo nesse momento. Vai um passo de cada vez. Só não desista de você, né? Mas vai um passo de cada vez que você consegue. Ah, mas eu não consegui nesse mês. Tenta. Porque a todo momento a gente não tem dias perfeitos, sempre tem imprevistos. Então a gente vai se organizando de acordo com a nossa rotina, de acordo com os nossos limites. Por isso que é importante, né, saber e se autoconhecer a esse ponto, de entender que e não se cobrar quando não conseguir, mas saber que amanhã é outro dia que eu posso começar de novo, posso recomeçar. E, enfim, trazer essas questões. Não só isso, né, que eu digo, tem questão de práticas de yoga, né, de meditação também, outros esportes como natação, que muitas pessoas gostam bastante. Então, tudo isso pode ajudar no alívio de ansiedade. Muito bem. Angélica, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, você falar o que eu não te perguntei, deixar suas redes sociais, onde encontrar seu escritório, enfim, pode ficar à vontade. Pronto. Quero primeiro agradecer, né, mais uma vez, você pelo convite. Fico muito feliz que tem alguém como você trazendo alguns assuntos importantes desses, porque você aprende, acho que junto com as pessoas que você entrevista, a gente pode aprender também junto com você e trazendo mais informações, porque às vezes tem questões que não são perguntadas no dia a dia e que é disponibilizado assim para o público, né, assistir. Então, eu acho muito importante estar trazendo isso para o seu canal, né? Fico muito feliz, desejo muito sucesso para você também. Muito obrigado. E de tudo que você perguntou, eu acho que eu acabei comunicando, até muito mais, sim, né? Com certeza. Falei um pouquinho, porque eu sou falante. Um pouquinho mais do que você perguntou, eu sempre tento interagir também nesse sentido, para não ficar falhas. Mas tem minhas redes sociais, sim, né? Se você tiver qualquer dúvida, depois pode me perguntar também. Sobre alguma questão, ou deixar... poderia falar sobre isso, pode perguntar. E quem tiver dúvida também pode perguntar nas redes sociais. O Instagram é @pis.angelicanunes, por enquanto é só o Instagram. Certo. E trabalho hoje também com atendimento presencial e online. O presencial fica em Iraquara, aqui na Bahia, no Chapada Diamantina. E no online eu faço para qualquer lugar do Brasil. É só entrar em contato pelo WhatsApp, que também fica lá na bio do Instagram. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, né, seguirem a Angélica. E se precisarem, entrar em contato, né, através do link da bio. E mais uma vez, muito obrigado. E quem sabe a gente faz um novo vídeo sobre outro assunto, né, Angélica? Sim, com certeza. Obrigada, Anselmo. Sucesso para você, viu? Tchau, para você também. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, o nosso vídeo hoje foi sobre ansiedade com a psicóloga Angélica Nunes.
Vocês ficaram sabendo de muitas coisas, muitas dúvidas que as pessoas têm e muitas vezes não tem a quem perguntar, não tem a quem recorrer. E tenho certeza que vocês gostaram, né, desse vídeo. Compartilhe para os seus amigos, deixe seu comentário aqui se você tem mais alguma dúvida. Enfim, deixe o seu like, né? Não esquecendo mais uma vez que o nosso canal é Por Dentro do Assunto. E o assunto tenho certeza que também é de suma importância para você que está aí do outro lado, né? Para um amigo, para um familiar. Então compartilhe o nosso vídeo e assiste mais vídeos aqui no nosso canal. Temos aqui na descrição do vídeo, como também nos cards no final do nosso vídeo. Tchau, tchau, sou Anselmo Santana e até a próxima.